Senhor. A gente tem estudado, então, batalhemos pela antiga fé, e durante esses últimos 4 domingos, a gente esteve vendo a importância da gente olhar para a palavra de Deus, essa mesma palavra que foi entregue a nós há quase 2000 anos atrás, mas que ela continua sendo atual, ela continua sendo única, ela continua sendo viva, eficaz, e parece que foi escrita individualmente para cada um de nós. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente percebe como o nosso Criador nos conhece. E como há mais de 2000 anos atrás, Ele revelou claramente o nosso coração através das Sagradas Escrituras. Domingo passado, a gente viu que Judas fez um retrato falado dos falsos irmãos. Um retrato falado dos falsos mestres que adentram a igreja e tentam incutir na mente dos irmãos heresias, invenções humanas a fim de desacreditar o evangelho. E Judas ele fez um retrato falado muito bem feito, de maneira que, quando a gente olhou para aquele retrato falado, parece que ele estava falando do contexto atual que nós vivemos da igreja evangélica. Parece que ele estava descrevendo aqueles impostores que têm usado o nome de Cristo e levado um falso evangelho apenas para lucrar com essa prática. E hoje, para terminar, antes de fechar e concluir a sua epístola, Judas ele deixa suas exortações finais, a fim de que a gente saiba que os falsos profetas estarão aí, mas como nós devemos agir diante desse contexto que nos cerca. Portanto, nós vamos ler Judas 17 até o 25. E nós vamos ver algumas exortações finais aos fiéis em Cristo. Vamos nos pôr de pé? Você já abriu sua palavra? Judas Judas 1, né? Só tem, não tem capítulo, né? Do verso 17 até o verso 25. A palavra de Deus diz assim: Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Àquele que é poderoso para impedi-los de cair, e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Ó Deus, abençoa-nos agora com a tua graça maravilhosa, e nos ensine. Fortaleça o nosso coração, a nossa fé. Desperta-nos para um compromisso mais sério contigo e revigora a nossa alma. E dá-nos um alento especial para prosseguir, mesmo diante da oposição, mesmo diante de tanta dificuldade, que nós possamos crer no Senhor, na tua graça, na tua soberania. Fala conosco, Pai, através do teu texto. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Antes de encerrar, então, Judas começa a deixar as suas últimas instruções. E a primeira instrução nesse texto, lembra que ele falou
a semana passada nós vimos sobre a presença dos falsos profetas, dos falsos irmãos dentro da igreja e como eles agem. Mas, às vezes, a gente vai falar, mas dentro da igreja... E Judas, antes de encerrar, ele lembra novamente. A primeira exortação que ele dá, a existência de zombadores deve ser esperada. Vai haver pessoas dentro da própria igreja que, ao invés de seguir o evangelho, pelo contrário, vão zombar daqueles que seguem o evangelho. Eu creio que você, talvez, em algum contexto, já deve ter, dentro da igreja mesmo, numa rodinha, onde talvez alguém tenha contado uma piada suja, ou falado uma frase de duplo sentido, que você repreendeu o irmão, e ele virou para você e falou, mas agora você é santarrão agora? Agora você é santinho? Então, ao invés de ele apoiar você porque você quer levá-lo para mais próximo do Senhor, pelo contrário, ele zomba de você. E a Bíblia é muito clara quando Judas está dizendo que haverá no meio do povo de Deus zombadores. E Judas, ali no verso 17, ele está dizendo assim, ó, todavia, amado, lembrem-se do que já foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos já haviam predito para nós e deixou escrito que... Lembra o apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos, ele diz que após a minha partida aparecerão lobos devoradores que não vão poupar o rebanho. E já foi predito muita coisa por Pedro, pelo próprio Senhor Jesus, dos falsos cristos. E nós temos que entender que deve ser visto com naturalidade a existência de pessoas dentro da própria igreja, mas que não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Infelizmente, hoje a gente acredita que quem está num hall de membro de uma igreja é porque é salvo. E Paulo está falando, melhor, Judas está falando, não. Haverá zombadores, pessoas no meio de nós que não querem saber do Evangelho. Querem ouvir qualquer historinha, qualquer balela, menos o Evangelho da graça de Deus. E quando Judas diz zombadores, ele fala a respeito de escarnecedores, que brincam com as coisas divinas e que seguem os próprios desejos ímpios. O que eles têm alimentado no coração é desejo por tudo aquilo que é contra Deus. E se você prestar atenção, antes da sua conversão, o que você ansiava, o que você buscava não era a Deus, mas era exatamente aquilo que aborrecia a Deus, porque a tendência natural do homem é se afastar de Deus. E aqui ele está falando, até mesmo dentro da própria igreja, pode haver pessoas que, ao invés de buscar as coisas de Deus, buscam coisas que afastam ele mesmo de Deus e querem ensinar essas coisas que afastam as pessoas de Deus para os irmãos que estão aqui. Além de usar as coisas de Deus como motivo de chacota, seguem o desejo pelo que é proibido. Eles estão infestados pelo destemor. Eles ouvem falar de Deus, sabem o que é a vontade de Deus, mas, infelizmente, eles não querem seguir a vontade de Deus. Eles zombam de tudo aquilo que é o Evangelho e que é a graça de Deus. Se você notar, da onde que, principalmente, aqueles que querem levar Deus a sério, que querem ler a Bíblia, que querem conduzir a sua vida dentro das diretrizes que Deus deixou da palavra de Deus, aonde que essas pessoas são mais zombadas? Dentro do próprio meio evangélico. Aqueles que não entendem a sua forma de agir, porque você quer ser santo, porque você quer temer ao Senhor, porque você quer buscar fazer a vontade de Deus, você encontra dentro, às vezes, da própria igreja, ou até mesmo pessoas que são de outras denominações que zombam daquilo que você entende ser a vontade de Deus para a sua vida, porque está escrito na palavra de Deus. Então, devemos esperar que haja zombadores dentro do povo de Deus. Devemos esperar também que haja o quê? Causadores de divisões. Pessoas que não concordam com a sã doutrina e querem espalhar um fermento dentro da própria igreja para que a sã doutrina seja diluída e desacreditada.
E Paulo, ou melhor, estou com Paulo na cabeça. Semana que vem é Paulo, hoje ainda é Judas. E Judas, ele alerta. Infelizmente, haverá pessoas dentro do povo de Deus que causarão divisões. Espalharão o rebanho. Falarão contra a sã doutrina. Não concordarão com a palavra de Deus e ensinarão coisas que provêm da sua própria alma. Que é o próximo ponto aqui, que Judas diz que essas pessoas que zombam, causam divisões, seguem a própria alma e não têm o Espírito. É interessante que quando Judas está explicando de pessoas que seguem a própria alma e não têm o Espírito, havia um grupinho lá naquele meio chamado de gnósticos. Eles acreditavam que eles tinham um conhecimento superior porque o espírito deles era elevado. E aquele conhecimento que eles tinham, porque eles eram elevados, colocavam eles acima dos meros mortais. E eles acreditavam que possuíam sim o Espírito Divino. E os meros mortais não possuíam esse Espírito Divino. E Judas já derruba essa tese dizendo assim, que esses que contradizem a sã doutrina, eles seguem a própria tendência, seguem o próprio coração. E eles não têm o Espírito. É ao contrário. Quem não entende a sã doutrina e persegue a sã doutrina é porque não entende, porque ela só pode ser discernida espiritualmente. Às vezes, você olha para aquilo que é pregado domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo, e você acha loucura. Aqueles falsos irmãos também achavam loucura. O que aquele pregador está falando? O que aquele tagarela, né, como falaram para Paulo, está ensinando? Por quê? Porque as coisas de Deus são loucuras para o homem natural. O homem que não tem o Espírito não consegue entender qual a nossa real motivação para louvar ao Senhor. Porque abrir mão do prazer, porque abrir mão da satisfação e até mesmo do conforto pessoal para servir a um Salvador. E Paulo está dizendo, Judas está dizendo, esses zombadores que falam mal de você porque você está seguindo a algo que ele não consegue entender, eles não têm o Espírito. E eles seguem a tendência do próprio coração. Logo, se zombam de você porque você quer seguir fielmente aquilo que está escrito, pode ser um sinal de que você realmente é um salvo. Às vezes a gente admira, mas por que as pessoas dentro da igreja perseguem outras dentro da igreja? Paulo, agora sim, Paulo aos Coríntios, ele diz assim, é necessário que seja dessa forma. Capítulo 1 de 1 aos Coríntios diz assim, porque quando há essa divisão, fica evidente os verdadeiros irmãos e os falsos irmãos. Aqueles que querem levar Deus a sério e aqueles que não querem. Aqueles que apoiam e propagam a sã doutrina e aqueles que perseguem a sã doutrina. Então, é inevitável que haja zombadores, é inevitável que haja pessoas dentro da própria igreja que trabalham contra a própria igreja. Infelizmente. Logo, eu e você não devemos nos admirar, devemos já dar como certa a existência disso. Se é uma igreja unânime, se estão todos concordes, todos falando amém para tudo que está acontecendo, alguma coisa está errada. Se não há divisão, se não há zombadores, se não há, provavelmente aquilo que está sendo ensinado não seja a sã doutrina. Se todos concordam e batem palma, provavelmente alguma coisa está errada. E Paulo, melhor, Judas, ele continua dizendo, apesar dos zombadores, enquanto esperamos nosso Salvador Jesus Cristo, é possível e necessário que nos edifiquemos na santíssima fé. Gente, vão zombar de você? Vão. Vão perseguir você? Vão. Mas independente da oposição, independente da circunstância que esteja acontecendo dentro da igreja, Judas ainda diz que é necessário que a gente
continue se edificando aonde? Na sã doutrina, na santíssima fé. Enquanto os falsos irmãos fundamentam as suas vidas sobre aquilo que eles mesmos pensam, seguem as suas almas, as suas próprias filosofias inventadas por eles mesmos, os cristãos devem conduzir suas vidas edificadas sobre a antiga fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos, como a gente vê lá no comecinho da carta. As novidades que surgem geralmente são invenções humanas. Eu e você temos que perseverar e edificar, construir a nossa vida cristã, a nossa fé, sobre a palavra que foi entregue já há 2000 anos atrás. Se você notar, geralmente os modismos que têm surgido, eles não têm apoio escriturísticos. Se você pegar a maioria das coisas que estão acontecendo por aí e pedir a razão, e Paulo sim diz assim, temos que provar a cada um a razão da nossa fé. E quando você pergunta para eles a razão da fé deles, eles falam que eu sinto, é que Deus revelou. Mas revelou aonde? Além das Escrituras? Portanto, eu e você devemos seguir aquilo que Deus já deixou escrito para nós na santíssima fé. Hoje pela manhã, Tiniel falando sobre Deus, e ele falou a respeito da santidade de Deus. Que Deus ele é separado de tudo e de todos. Embora imanente, mas ele continua ainda santo. Embora presente em toda local do universo, ele ainda continua separado de todo o universo. E aqui, quando a gente vê essa palavra santíssima fé, a gente também tem que entender que a palavra de Deus ela é distinta, ela é separada de qualquer outra filosofia que você possa ter recebido vindo de homens. A santíssima fé que eu e você temos que edificar a nossa vida não foi invenção humana, não foi alguém intelectual que sentou e escreveu aquilo que eu e você devemos fazer, porque ele era muito eloquente e ele era muito capaz. Não foi assim. A santíssima fé que Judas pede para que eu e você edifiquemos a nossa vida é aquela revelação vinda de Deus. Aonde eu e você devemos edificar a nossa vida é sobre algo sólido que Deus nos entregou. Porque aquilo que Ele nos entregou permanece para sempre. Os modismos vêm e vão, passam e já não se lembram mais dele. Depois vem outra geração que começa a fazer a mesma coisa achando que está inventando, mas se você for estudar a história, aquilo já aconteceu, já passou, já aconteceu, já passou, já aconteceu, já passou. Mas a palavra de Deus permanece a mesma eternamente. Logo, você pode escolher sobre quem edificar a sua vida. Sobre as filosofias humanas, que não têm sustentação, e quando são colocadas à prova, elas são reprovadas, ou sobre a palavra de Deus, que é irrefutável, e é a única filosofia que tem poder para transformar vida, para produzir vida espiritual em quem faz uso dela. Qualquer outra filosofia, qualquer outra doutrina que não seja aquela ensinada pela palavra de Deus é vã, é vazia. E se você quer ter um solo rochoso, firme, para que a sua vida não seja abalada, edifique ela sobre a santíssima fé, que foi entregue aos santos de uma vez por todas. Talvez você é o crente montanha-russa. Já ouviu falar do crente montanha-russa? Nunca ouviu, Vinícius? Já foi na montanha-russa? Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Por quê? Porque as filosofias humanas e as doutrinas inventadas pelos homens, elas não têm sustentação em si mesmo. E se eu estou edificando a minha vida naquilo que está sendo ensinado por homens, eu vou ser uma montanha-russa.
Mas se eu quero permanecer nas alturas com Deus, eu tenho que seguir aquilo que Ele próprio, que conhece o mais profundo do meu ser, que conhece as minhas necessidades, Ele me criou e Ele sabe realmente do que eu preciso. E sabendo do que eu preciso, Ele deixou escrito para que eu siga e viva bem com Ele. Quando sigo a palavra de Deus, ainda que passando por dificuldades, ainda que passando pelo vale da sombra da morte, o salmista diz, não temerei. Porque quando a gente entende quem é que está por trás, sustentando as nossas vidas, não tem por que temer. E a única forma de ter uma fé firmada, uma fé forte e inabalável, é edificando a vida sobre a Santíssima Fé. E aí ele diz assim, também devemos orar no Espírito. Nós não sabemos nem mesmo como orar da forma que devemos. A maioria das vezes as nossas orações são egoístas, apenas pensando em nossas próprias necessidades. E a única forma de a gente driblar o erro, driblar o egoísmo, é sendo dirigido pelo Espírito. E na hora da oração, realmente se entregar na mão de Deus para que até as nossas próprias orações sejam feitas da forma como Ele deseja, e não da forma como nós pensamos. Interessante que Paulo ali, aos Romanos capítulo 8, e esse é um dos textos muito distorcido, que diz assim, que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito dele que está em nós intercede com o próprio Deus, demonstrando aquilo que está passando em nós e interpretando aquilo que está em nós. Porque é algo que nem mesmo nós sabemos o que estamos precisando na hora. Mas o Espírito intercede por nós de uma forma que não dá nem para se expressar. Aí alguns acreditam que é esse blá, 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 falar em língua que o Espírito está falando com Deus. Não é isso. Não é nós falando, é o próprio Espírito que intercede diante de Deus, porque Ele sabe o que está dentro de nós. Por isso, quando a gente ora e permite que o Espírito nos conduza, até mesmo nas orações, quando a gente está interessado em buscar a vontade de Deus, até mesmo por meio da oração, os nossos erros, a nossa carnalidade, os nossos pecados, eles são meio que deixados de lado, porque o Espírito intercede por nós. Total dependência de Deus, até mesmo para orar. É muito fácil a gente sair de joelho, acabar de orar e ficar orgulhoso. Nossa, hoje eu orei 43 minutos. Acho que nenhum irmão na igreja orou isso hoje. E você consegue perceber que até mesmo quando nós vamos fazer uma coisa boa, se não for dirigida pelo Espírito, a gente acaba destruindo com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, com a nossa carnalidade. E é por isso que até para orar, a gente tem que ser dirigido pelo Espírito de Deus. Mas o texto também diz que nós devemos, cada um deve manter-se no amor de Deus. Mas como assim se manter no amor de Deus? Da mesma forma como no Antigo Testamento tinha as alianças, Deus fala, faça isso, que eu faço aquilo. Agora no Antigo Testamento é da mesma forma. Deus, Ele ama, Ele quer derramar a graça dEle, Ele quer cuidar de você, Ele quer proteger você, mas Ele tem as diretrizes. E é possível que eu e você não queiramos viver dentro das diretrizes. Logo, se eu não quero viver debaixo do guarda-chuva da graça de Deus, eu vou sair de debaixo do amor de Deus. Não que Ele tenha deixado de me amar, mas eu estou indo para onde Deus não está indo. Eu estou indo para um lugar que Deus não deseja que eu vá. Logo, Ele vai permitir que eu siga o próprio desejo do meu coração, como Ele permitiu que esse pessoal seguisse. Até que eu perceba, opa, é muito melhor debaixo do guarda-chuva de Deus. É muito melhor. É muito melhor fazer aquilo que Deus espera. Permanecer debaixo do cuidado de Deus. Permanecer debaixo da vontade de Deus. Às vezes a gente acredita que fazendo a vontade de Deus a gente vai ser preso. Pelo contrário, alguém já disse que somos mais livres
quando controlados apenas pela vontade de Deus. Quem controla a sua vida? Às vezes falamos, eu tenho um livre-arbítrio. É interessante que a pessoa, geralmente, que diz que tem livre-arbítrio, ela tem alguns pecados. Aí eu falo, decide parar. Vamos ver se você tem livre-arbítrio. Você que fuma, para de fumar. Escolhe parar de fumar. Você que bebe, escolhe parar de beber. Você que fofoca, escolhe parar de fofocar. Você que mente, escolhe parar de mentir. Se você conseguir, então você tem livre-arbítrio. Na verdade, a nossa escolha está condicionada, infelizmente, à nossa natureza pecaminosa. Nós somos influenciados pela nossa carne, somos influenciados pelo ambiente, influenciados pelo inimigo, e podemos sim ser influenciados por Deus, que é a melhor escolha. É a melhor escolha. Quando controlados só por Ele, nós estamos livres do controle de todas as demais coisas. Mas livre-arbítrio, se você acredita que tem livre-arbítrio, decida parar de fazer as coisas que você sabe que Deus descreveu aqui, que não é para você fazer. Quando você tiver meia hora tentando fazer isso sozinho, você vai perceber que a sua vontade não é livre. Você está presa ao pecado. Mas eu e você somos exortados a permanecer, lutar contra nós mesmos, buscar a graça de Deus para que a gente permaneça no amor de Deus. E ele vai avançando e ele diz assim, o que nós devemos fazer? Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperamos que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo nos leve para a vida eterna. A igreja primitiva vivia na expectativa de que poderia ser hoje. Infelizmente, com o passar dos anos, os crentes estão perdendo esse senso de que Jesus pode voltar a qualquer momento. E pelo fato de ter perdido o senso de que Jesus pode voltar a qualquer momento, nós estamos relaxando na nossa vida espiritual. Nós estamos vivendo ela de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nós não estamos dando valor às coisas que Deus valoriza, porque estamos perdendo o senso da iminente volta de Jesus Cristo. Você acredita que Jesus voltará? E se você acredita, como você quer ser encontrado por Ele? Igual você está agora? Ou você gostaria de estar melhor? Tem coisas na sua vida que precisam ser consertadas? Tem coisas na sua vida que precisam ser melhoradas? Ou você acha que se Jesus voltasse agora, você estaria tranquilo? Entenda, eu não estou dizendo que você é salvo pelas suas obras. E que você precisa fazer algo para que quando Jesus voltar, você possa ser levado. Não é isso. Mas Jesus ele ensinou diversas parábolas falando a respeito de estar preparado. Que o Senhor dá as tarefas e ele vai viajar para uma terra longínqua e ele pode voltar a qualquer momento. E feliz do servo a quem ele encontrar vigiando. Você está vigiando? Cuidando da sua vida? Sabendo que você vive a sua vida na presença de Deus? Consciente ou não, você ainda vive na presença de Deus? Você aguarda? Você deseja? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela perguntou, tudo bem? Tudo jóia? A gente conversando, aí eu falei assim, ela falou assim, eu não sei o que ela falou, eu falei assim, eu gostaria muito que Jesus voltasse hoje. Ela falou, nossa, você está com pressa? Eu falei, você não? Parece que ela tinha coisas mais importantes para fazer aqui. Ela não estava com pressa. E porque a gente tem coisas, alvos, né, para alcançar aqui na terra, então a gente acha que estar com Jesus, pode ser para depois. E Paulo fala ali aos Filipenses, ele estava em dúvida se partia ou ficava. Partir e estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Mas por causa dos irmãos, e para o proveito na fé dos irmãos ali de Filipos, ele acreditava que era melhor ele permanecer. Mas partir será incomparavelmente melhor. Você espera por isso? Você ora para que ele volte? A igreja primitiva
fazia isso e aguardava com muita esperança a volta de Cristo. Mas Paulo, ou melhor, Judas, também diz que dentro desses grupos na igreja, elas devem receber tratamentos distintos. Às vezes a gente acredita que tem que passar a mão na cabeça de todo mundo, ou tem que ser duro com todos. E a gente vai ver que Judas, ele diz que não. Há grupos distintos dentro da igreja, e cada um desses grupos que estão lutando contra a palavra de Deus devem receber tratamentos diferentes. O primeiro grupo, ele diz assim, que a gente deve ter compaixão com os que duvidam. O que é duvidar? Uma verdade está sendo apresentada para a pessoa, você está falando do amor de Deus para a pessoa, você está expondo a palavra para ela. Ela não fala que é mentira, ela não repulsa de todo. Mas ainda ela está na dúvida, será que aquilo que aquele pastor está pregando é verdade? Será que aquilo... Ou às vezes ele até fala, mas como eu posso acreditar que aquilo que está nesse papel aqui é a verdade? A Bíblia não foi escrita por homens? Então, às vezes, é uma dúvida sincera. E Judas diz que devemos ter compaixão dessas pessoas que estão duvidando. Até mesmo porque a Bíblia mostra que a fé é o quê? É um dom de Deus. A fé é algo que a gente recebe. Então devemos ter compaixão daqueles que estão duvidando, porque pode ser que mais cedo ou mais tarde Deus ainda abra o coração dela, porque ela não está do outro lado já lutando e zombando do Evangelho. Está ali, será que é, será que não é? Talvez falte um pouquinho de esclarecimento. Talvez sentando com essa pessoa que está duvidando e você explicando de uma maneira melhor, e por isso é importante o discipulado dentro da igreja, que os irmãos entendam e saibam o que é o discipulado, e para que você seja capaz de expor a verdade para essa pessoa, é necessário que você conheça. Como você vai levar alguém a sair da dúvida, se você nem sabe qual é a dúvida e por que ela acredita daquele jeito, e por que o jeito que ela está acreditando não é a verdade? Então você tem que conhecer a antiga fé. Para quê? Para que você seja capaz de levar essa pessoa a entender o que a Bíblia diz a respeito daquele assunto, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Você pode sentar com a pessoa e ler tratados teológicos dos mais profundos possíveis, e a pessoa ainda continuar com dúvida. E às vezes pode acontecer como com Lutero, que o castigo dele, porque ele estava em crise, desconfiando da idoneidade da igreja, foi voltar para Roma, ir para Roma estudar um pouco mais. E estudando grego e hebraico, ele leu: o justo viverá pela fé. Não é pelas obras, não precisa pagar indulgências, é pela fé. Um simples versículo tirou ele das trevas. Assim também como com Agostinho, que quando ele leu Romanos, não sei se 12, 14, que diz assim, a respeito, quando ele está dizendo assim, ó, enquanto é dia, façamos as obras do dia, porque a noite vem. E ele entendeu que ele estava vivendo nas trevas e fazendo obras das trevas mesmo durante o dia. A ficha caiu. E talvez para você tenha sido assim também, de uma maneira que alguém expôs um versículo tão claro para você, que o Espírito de Deus te iluminou para que você entendesse. E agora você fala, é verdade. Então, esses que duvidam, talvez está precisando apenas uma exposição clara do que é as Escrituras, para que Deus trabalhe no coração dela e abra o entendimento da pessoa. Eu creio que o entendimento vem única e exclusivamente pela ação do Espírito Santo na vida da pessoa.
Mas para que alguém entenda, ela precisa ter contato com a palavra de Deus. O Espírito é poderoso para colocar na vida da pessoa e na cabeça da pessoa a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que até os anjos queriam proclamar o Evangelho, mas Deus deu esse privilégio a nós. E quando a gente faz aquilo que Deus nos deu como privilégio, que é proclamar o Evangelho, o Espírito de Deus age, abre corações e pessoas se convertem e são salvas. Então, daqueles que duvidam, nós temos que ter compaixão. Tratar a dúvida delas com compaixão, com o coração. Entender que não é culpa delas. O não crer não é culpa delas. Diz que a outros também temos que salvar, arrebatando-os do fogo. Talvez a pessoa já está lá no lamaçal do pecado. E o grande erro da igreja é que quando a pessoa está lá no lamaçal do pecado, ela faz o quê? Ou vira as costas ou passa a mão na cabeça. O importante é que ela esteja aqui conosco, mesmo no lamaçal. E Paulo sim ensina ali aos 1 Coríntios capítulo 5 que às vezes é necessário até que essa pessoa seja entregue a Satanás, para que o corpo seja destruído, mas para que o espírito seja salvo no último dia. E a pessoa nunca vai perceber o erro em que ela está enquanto a gente continuar comendo churrasquinho com ela, mesmo ela contrariando de maneira até mesmo proposital aquilo que a palavra de Deus diz. Você diz para ela o que a palavra diz, aí que ela faz questão de fazer aquilo que você está falando que não é para fazer. E aí você continua comendo churrasquinho com ela e ela pensa que está tudo bem. E às vezes a gente tem que fazer de alguma maneira drástica para a gente conseguir arrebatar essa pessoa do fogo. A Bíblia já está falando, ela já está queimando no inferno. É necessário que a gente faça algo para que essa pessoa acorde. A pessoa precisa acordar. E não vai ser passando a mão na cabeça que ela vai acordar. Passando a mão na cabeça, ela vai achar que está tudo bem. Com alguns nós temos que ser mais enérgicos. E com outros mostrar misericórdia, mas também temor. Sabe? Aí diz ali, odiando até a roupa contaminada pela carne. Sabe qual que é o grande perigo com esse grupo de pessoas? Que a gente tem tanta misericórdia que a gente acaba se contaminando no pecado dela. E ali está dizendo assim, ele está relembrando um pouquinho do Antigo Testamento, quando até a carne da pessoa, até a roupa da pessoa contaminada, a gente deveria evitar. E ele está falando, sim, tem que ter misericórdia, mas também tema. Porque se você tiver muita misericórdia e achar que tudo, você vai acabar fazendo as mesmas coisas que ela faz, porque você não temeu a Deus e não respeitou aquilo que Deus estava dizendo na palavra dele. Então, tem um grupo que é necessário sim ter misericórdia com ele, mas cuidado. Não vai fazer aquilo que ele faz. Não se misture com as práticas dele. Cuidado até mesmo com a roupa dessa pessoa. Já viu o caso de pessoas que falaram, vamos... Entenda, aqui é diferente. Nós estamos falando de pessoas que estão dentro da igreja e estão abusando do pecado. Mas você já viu casos que pessoas que armaram um grupo para evangelizar na zona de prostituição? Já ouviu casos disso? Já, e sabe o que aconteceu? A pessoa foi seduzida por uma prostituta e acabou se contaminando com o pecado dela também. Então é isso que ele está fazendo. Cuidado, tenha misericórdia, mas cuidado para você não ser envolvido pelo pecado da pessoa. Quando você vê alguém defendendo muito o pecado da outra pessoa, pode esperar, é questão de tempo a pessoa está fazendo a mesma coisa que a outra faz. Entenda, nós temos que amar o pecador sim, mas temos que condenar o erro que ela está fazendo. Porque se você apoia, ela continua, e daqui a pouco você vai passar a achar que o que ela faz não é tão ruim. E com o passar do tempo você vai estar fazendo o mesmo. Porque fica normal. E quando o pecado começa a ficar normal, lembra o sapo dentro da chaleira?
Você põe o sapão lá dentro da chaleira quente, ele pula. Mas se você põe o sapo na chaleira com água fria e liga o fogo, ela vai esquentando, esquentando, não percebe a mudança de temperatura e ela morre cozida. E esse é o problema quando a gente tolera em nosso meio pessoas que não querem saber do Evangelho, mas que a gente não quer dar um checkmate nelas, a gente permite que elas acabem nos influenciando. Ao invés de nós sermos luz e sal para elas, elas acabam fazendo que a nossa luz se apague e que o nosso sal perca o gosto. Então Judas é muito claro, cuidado. Tenha misericórdia, mas tenha temor. Porque o que nós fazemos em nome do amor? Nós anulamos a justiça de Deus. Por causa do amor, a gente não disciplina, por causa de amor, a gente não exorta, por causa do amor, a gente deixa de falar a verdade que a pessoa precisa ouvir, porque a única forma dela cair em si e se converter é ouvindo o que a palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus é ofensiva para o homem natural. O homem que não tem Deus, ele odeia aquilo que Deus fala. Ele não quer vir para a luz, porque as suas obras são más. E às vezes a gente quer manter alguém que odeia a luz entre nós. E ao invés da nossa luz brilhar para ela, essa pessoa acaba apagando a nossa luz. Então, cuidado. Não vamos colocar todas as pessoas no mesmo pacote e achar que todas merecem o mesmo tratamento. Todas merecem, sim, uma chance de serem confrontadas com a palavra de Deus, que é a única viva e eficaz, capaz de transformar a vida dela. Mas quando a gente usa a nossa própria filosofia, porque hoje a moda é a igreja sensível ao pecador. Vamos sair aí fora perguntando o que eles querem. E aí o que eles querem a gente vai fazer aqui para tê-los aqui. Mas tem o Hopi Hari, é muito mais legal do que a igreja. Tem o Circo de Soleil, muito mais atrativo do que a igreja. Não vão perder tempo, a gente não vai conseguir ser um Circo de Soleil, não vai conseguir uma montanha-russa como... Não. A gente está na contramão, a gente não tem que imitar eles. Pelo contrário, nós temos que ser a proposta que ele está precisando. Porque quando ele sentir que tudo aquilo que o mundo está oferecendo não serve para ele, ele vai talvez se render àquilo que Deus tem para ele. Por isso, cuidado com a forma como nós tratamos as pessoas. E depois, de maneira incrível, eu creio que talvez sejam esses os dois únicos versículos que o povo de Deus conhece, é essa doxologia final. Os dois últimos versículos da carta de Judas talvez sejam os dois que os crentes conhecem. No demais, passa desapercebido tudo aquilo que a gente estudou durante esse mês que se passou. Mas esses dois versículos finais são conhecidos. Quando diz, aquele que é poderoso. Então, podemos entender que uma doxologia é uma palavra de louvor que exalta a Deus. E os escritos judaicos eram cheios disso. Independentes do assunto que estava sendo tratado, os judeus eram cheios de, no meio, colocar um louvor a Deus. E Judas não foi diferente. No meio de uma carta tão dura, no meio de uma carta onde ele expõe claramente os falsos irmãos e os falsos profetas que querem destruir a igreja, ele termina exaltando a Deus e louvando a majestade desse grandioso Deus. E ele começa falando, primeira coisa ele começa falando, ele é poderoso para impedir que caiamos. Gente, a igreja só pode ser uma obra divina. Porque o que a gente faz com a igreja, e ela já tem 2000 anos, é impossível que seja obra humana. É impossível. O que acontece dentro das igrejas, e ela continua aí com a porta aberta, ela não pode ser humana. Se fosse uma obra humana, ela já teria fechado, não passaria do primeiro século. Se você vê o que começa a acontecer logo no segundo século, como nós vimos aqui, quando a gente pregou as doutrinas da graça, os pilares da fé, as coisas que fizeram com a igreja e ela permanece,
É uma prova de que ela não pode ser uma obra humana. Se fosse humana, não teria resistido a tanta podridão dentro dela. Mas esse texto expõe também uma doutrina que às vezes ela é mal entendida. Aqui fala da perseverança dos santos. Ou seja, que o crente que realmente é crente, ele já está garantido com o lugar na glória. E entenda, não está garantido porque agora ele foi transformado numa pessoa boa e que ele vai fazer tudo corretamente daqui para frente para merecer o lugarzinho dele no céu. Não. Aqui o texto diz assim, que Deus ele é poderoso, ele é capaz, ele é apto para fazer completamente aquilo que nos prometeu. E aqui Judas diz, aquele que é poderoso para impedir de tropeçar, ou impedir que a gente venha a cair. Logo, uma pessoa que ela é salva, eu creio que ela é salva para sempre. Porque da mesma forma como a salvação não é pelas obras, ela não se salvou, e ela também não se tornou salvável para depois Deus salvar ela, não. Deus fez tudo, Jesus a salvou. Pela mesma forma que ela é salva por meio da graça, mediante a fé na obra que Jesus fez, ela continua guardada pelo poder de Deus até aquele dia em que Ele vai nos apresentar ali com Ele na glória. Ou seja, o crente não perde a salvação porque a manutenção da sua salvação não depende dele. Porque se dependesse dele, aí sim ele perderia. Mas como é por meio da graça, e como aquele que nos salvou é poderoso para impedir que a gente caia, então nós perseveramos até o fim. Somos salvos por Ele e continuamos salvos por Ele. Até mesmo, Ele diz que nos dá a vida eterna. Quanto tempo dura a vida eterna? Até o meu primeiro pecado? Até eu fazer algo que eu caia da graça? Entende como essa doutrina de cair da graça é... O próprio nome ela é um contraditório? Se está falando que é graça, como eu posso fazer algo para cair dela? Porque fala assim, Deus, eu não mereço a salvação. É isso? Deus fala, é isso mesmo, você não merece. Por isso que eu te salvo pela graça. Já que eu não mereço e Ele me salva pela graça, o que eu sou capaz de fazer para perder algo que o próprio Deus me deu? Quer dizer, aquilo que eu faço é mais poderoso do que aquilo que Cristo fez para me salvar? Portanto, o texto é muito claro. Um crente não perde a salvação. Logo, no meio de todo esse emaranhado de pessoas que falam contra o Evangelho, que trazem doutrinas falsas, que enchem a cabeça do povo com coisas que não condiz com a palavra de Deus, Judas fecha falando, mas você que é crente, fique tranquilo. É inevitável, vai ter os falsos apóstolos, vão ter os falsos profetas, vão ter os falsos irmãos, vai ter perseguição, vai ter heresia, mas você que pertence a mim, está guardado, porque eu sou poderoso para cuidar da sua vida, independente de quem está sentado no seu lado do banco, independente das coisas que estejam sendo ensinadas pelos corredores, eu cuido de você. Eu protejo você. E eu sou poderoso para que você chegue até aquele dia na minha presença. Portanto, aquele que acha que o crente perde salvação, lembre sempre desse versículo. Quem é que impede que você caia? Quem? É o próprio Deus. Você é mais poderoso que Ele para fazer algo para poder cair? É uma comparação assim muito esdrúxula. Mas imagina eu e o Natan. O Natan andando e eu segurando na mão dele. Então ele tropeça. Quem é mais poderoso? Eu para segurar o Natan para ele não cair ou o Natan para me puxar no chão para que eu caia? Quem é mais poderoso?
Oi? Eu para segurar o Natan, meu filho de 8 anos, magrinho, né? Então, se ele tropeçar e eu estou segurando na mão dele, eu vou cair junto porque ele vai cair, ou eu vou segurá-lo? Eu vou segurá-lo. É a mesma coisa. Mas entenda, a proporção de Deus para conosco é infinita. Não tem nem comparação com esse exemplo que eu fiz. Por isso, devemos entender que quem é salvo para sempre, não por causa daquilo que vai fazer daqui para frente. Daqui para frente eu vou fazer tudo certinho para manter a minha salvação. Não. É Deus que te mantém. Descanse nisso. Descanse, entre aspas. Não estou abrindo a porta para você viver do jeito que você vive. Não, Ele é poderoso para fazer com que você viva do jeito que Ele quer. Não precisa ficar pensando, agora tem... Não. Ele vai operar na sua vida, Ele vai te capacitar. A graça dEle é suficiente para que agora você ande do jeito que Ele deseja. Mas o texto também diz que Ele é o único. Novamente cai aqui na santidade. Não tem ninguém igual a Ele. Mesmo que você alcance todo o conhecimento que os gnósticos dizem ter, você jamais vai passar a ser divino. Só existe um divino, que é Ele. Não existe outro Deus. E se você quer adorar esse Deus, você tem que aprender como Ele é através daquilo que Ele nos deixou escrito na Santíssima Fé. É a única forma de você conhecer esse único Deus. Se o conhecimento que você tem de Deus não veio daquilo que a palavra diz, você está adorando um Deus diferente do único Deus existente. E se você está adorando um Deus diferente das Escrituras, você está adorando uma criatura sua. E essa criatura sua, ela sim, ela não é capaz de impedir que você caia. Mas entenda, nós temos um único Deus. E esse único Deus, Ele também é Salvador. Embora essa palavra a gente só ouve a respeito de Jesus, mas o texto está dizendo, o único Deus Salvador. O Salvador aqui é a respeito de Deus. Não está falando a respeito de Jesus, que também é aquele que executou a nossa salvação ali na cruz. Mas está falando, a esse Salvador, seja um quê? Ele é digno de glória, majestade, poder, autoridade eternamente. E quando dizemos glória, é um esplendor, uma magnificência, uma excelência, uma majestade real que pertence única e exclusivamente a Deus como governador supremo em perfeição absoluta. Glória, somente Ele. Majestade é tudo aquilo que nós mais estimamos numa pessoa, em todo o universo, que pertence única e exclusivamente a Deus. Ele é digno de receber todo e qualquer reconhecimento das suas criaturas. E poder e autoridade. Entenda, nós não estamos dando a Ele poder e autoridade como parece que o texto sugere. Não, ele está dizendo, pertencem a Ele. Eu reconhecendo ou não, poder e autoridade, todo poder e toda autoridade está nas mãos desse Deus. Por isso, eu e você podemos descansar na soberania dEle. Podemos dormir tranquilamente, sabendo que é Ele quem cuida de nós. E quando? O texto diz, ontem, hoje e para sempre, eternamente. Antes da criação do mundo, a Bíblia diz que a gente já tinha sido eleitos por Ele. Deus, Ele já pensava em você antes de criar todas as coisas. Lendo Gênesis esses dias, eu nunca tinha reparado. Qual foi a primeira coisa que Deus criou entre os planetas e os astros? Aí eu estava vendo, Ele criou primeiro a Terra. Depois Ele criou o Sol, depois Ele criou a Lua, depois os outros. Aí eu estava pensando, Deus, Ele preparou todo o universo em função da Terra e da criatura que Ele tinha colocado aqui
para ser o alvo do seu amor. E se Ele preparou tudo dessa forma, nos amando, temos que crer que Ele continua e continuará cuidando de cada um de nós, até aquele dia em que estaremos na presença dEle, sem mancha, sem mácula, como um cordeiro perfeito para o sacrifício. Mas porque Ele é poderoso. E para encerrar, a gente tem que entender que sempre haverá zombadores. Mas o importante é permanecer do lado do Evangelho, apesar da oposição. É interessante, a pessoa ela se converte, né, nova convertida, ela chega na igreja e os problemas começam. Ela fala, quando eu era ímpio, eu não tinha problema. Agora que eu vim para a igreja, parece que os meus problemas multiplicaram. Falava com o Valério falava, pastor, minha vida está Mas a Bíblia diz assim mesmo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se vir para a igreja fosse garantia de não ter problemas, esses bancos estariam cheios. Estariam cheios. E se estar bem com Deus é sinônimo de não ter problema, parece que Paulo, acho que ele não andava muito com Deus, né? Porque se tinha um cara que tinha problema, a gente está estudando Atos, 5 vezes chicoteados em praça pública. 3 naufrágios. Isso é o que eu acho mais interessante. Eu pensava que ele tinha sofrido 1 naufrágio, foram 3. Então, se ele fosse pegar carona comigo, eu falo, vai não. Se Paulo montar, eu desço. E como falar que estar bem com Deus é estar livre de problemas? Não. Todos os apóstolos foram mártires, foram executados. Como falar que estar bem com Deus tem que estar bem financeiramente, bem de saúde, Não. Jesus fala, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Paulo, quando ele está indo para Jerusalém, os apóstolos, os discípulos, os amigos dele tentam impedir, e ele fala, não. Deus já me revelou, eu estou indo para Jerusalém, e a única coisa que me é garantida, açoites e prisões. Só isso. Isso eu tenho certeza que vai me acontecer, no demais eu não sei. Quer dizer, ele já estava indo para um lugar que ele ia ser preso e açoitado. E o melhor de tudo, porque ele estava dentro da vontade de Deus. Por fazer a vontade de Deus, ele sofreu tudo isso. Então, entenda, gente, para ser crente você vai enfrentar oposição. E talvez até mesmo dentro da igreja. Mas, prossiga. O evangelho encontrado na antiga palavra é o único poderoso para nos edificar sobre algo que Deus revelou, em contraste com as invenções dos humanos. Opa, das humanas não existe. Pode ser das humanas, né? Mas como eu estava falando dos falsos profetas e dos falsos irmãos, então entendam. Se você quer ter a sua vida edificada sobre a rocha, edifique ela sobre a palavra antiga. Ela é um livro antigo, mas lembre que eu falei durante as mensagens. É antigo, mas não velho. Tem bastante idade, mas não é ultrapassado. Parece que foi escrito para você hoje. E quando a gente lê, a gente começa a perceber como Deus conhece a gente. E há diversos tipos de pessoas com inúmeras atitudes diante do Evangelho. Todas merecem, de alguma forma, serem confrontadas, uma com mais ou menos rigor que as outras. Mas se desejamos vê-las salvas, precisamos exortá-las com a antiga palavra. Se você vê alguém andando pelo mau caminho, a pior coisa que você pode falar para ela é, eu acho. Eu acho. Se eu fosse você, eu faria isso. Se você quer que ela permaneça aonde ela está, rumo ao encontro da ira de Deus, diga para ela o que você acha.
Mas se você quer vê-la salva, com a vida transformada e mudando, você abre a palavra e fala, ó, Deus diz assim na sua palavra. Aí a coisa é diferente. Mas o que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto, não tem valor algum se não estiver em conformidade com o que a palavra nos mostra. E o que nos conforta o coração é saber que, apesar da oposição, ainda há um rei soberano no trono do universo, que mais cedo ou mais tarde retribuirá cada qual com o que lhe é devido. Isso é o que mais conforta. Tem um Deus reinando. Apesar das coisas que a gente não entende que está acontecendo, tem um Deus reinando. Tem um Deus soberano. E isso é questão de fé. Parece que as coisas estão fora do controle, mas tem um Deus no controle da sua história, no controle da história da sua família, da história da sua igreja, da sua cidade, do seu estado, do seu país, da humanidade, do universo. Tem um rei soberano. Portanto, seguindo a antiga palavra, aguardemos ao soberano que virá nos buscar. É isso que Judas quer nos ensinar. Prossiga seguindo a palavra de Deus. Ela é a única que pode dar vida e vida eterna a todos nós.